Boa noite a todos, paz do Senhor. Então, esse culto tem um tema muito sugestivo e espiritual. Quando os joelhos se dobram, o céu se move. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Porque diante da oposição maligna, as promessas de Deus são mantidas. Amém? Quem aqui tem promessa? Quando os joelhos estão dobrados, as promessas são mantidas. E nós vamos falar sobre os canais humanos de revelação divina. Glória a Deus. E nós vamos lá para o livro de Jeremias 8:18. A palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre os 3 canais descritos na palavra de Deus, que é a lei de Deus, que é a palavra do Senhor, a profecia, que é a palavra de revelação, e a sabedoria que vem do alto. Amém? Glória a Deus. Jeremias 8:18 diz assim a palavra do Senhor. Eles disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Olha, quando Jeremias recebe a incumbência profética de anunciar ao povo palavras de julgamento e de esperança, quando era a palavra de julgamento, o povo simplesmente não queria aceitar. E eles fizeram um conselho para fazer com que Jeremias se calasse. E nós, quando mergulhamos nas páginas do livro de Jeremias, nós vamos entender que até para o calabouço Jeremias foi, mas eles não conseguiram calar a palavra. E eles ainda tinham um motivo muito para eles importante para calar a boca de Jeremias. Eles disseram: não faltará a lei, não faltará a profecia, e nem faltará a sabedoria que vem. Mas não estava totalmente, eles não estavam certos, porque eles só queriam ouvir palavras de esperança. E muitas vezes é necessário uma palavra de julgamento sobre a nossa vida, porque as promessas, elas se cumprem. Mas no meio do caminho, o que Deus fala para mim e para você? É necessário retornar às veredas antigas e fazer alguns ajustes espirituais. E é isso que Deus vai falar conosco esta noite. Nas Escrituras, a palavra de revelação é associada aos profetas, a palavra de sabedoria aos sábios, e a lei é associada aos sacerdotes. No Velho Testamento, a Bíblia começa com os 5 primeiros livros, que chama Torá. Esses livros, eles reúnem as leis que foram dadas para o povo judeu. Eram 613 diretrizes, 248 ensinam o que deve ser feito, 365 preceitos ensinam o que não deve ser feito. O que isso quer dizer para nós hoje? Cada dia do ano, 365 dias, nós devemos acordar e dizer: Senhor, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque a palavra de Deus diz: uma voz tu ouvirás dizendo: este é o caminho, andai por ele. E a lei do Senhor, ela é perfeita. Mas essas leis foram dadas ao povo judeu. E o que quer dizer para nós hoje? Qual a correlação doutrinária que nós temos lendo os 5 primeiros livros da Bíblia? A geografia, a história, a forma como a lei foi dada, ela não serve para nós, mas os princípios de Deus, eles são imutáveis, eles são eternos. Os princípios de Deus, eles não têm prazo de validade. Por isso que nós temos que ler essa palavra maravilhosa. Aleluia. Mesmo que seja uma palavra dada lá atrás, e para o povo que por meio dele a luz foi distribuída às outras nações. Olha o que Deus fala para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, gente, que maravilha. O povo saindo do deserto, Moisés já tinha sido recolhido, e naquele instante Josué, para dirigir aquele grande povo, qual foi a direção que Deus deu?
não te aparte do livro da lei. Dia e noite esteja meditando neste livro. Mas nós não somos sacerdotes. Podemos fazer essa pergunta? No Velho Testamento, quando nós nos enquadramos no modelo da antiga aliança, não. Mas no modelo da nova aliança, feita com o sangue de Jesus, olha o que Jesus, o Espírito de Deus, vem, ilumina Pedro e ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia, gente, são 66 livros, que quando nós mergulhamos, as entrelinhas dela tem sempre uma palavra, que ela se aplica à nossa vida. Mesmo que ela foi escrita lá atrás, há 2000 anos, que nós passamos depois de Cristo, imagine antes de Cristo. Mas Deus quer dizer para mim e para você: tenha essa palavra profética confirmada, mesmo como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, até que a alva nasça no vosso coração. 1 Timóteo 3,16, Paulo instruindo Timóteo, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A voz dos mediadores humanos, ela servia para transmitir a verdade de Deus, que Deus queria passar para o povo de Israel, que era o povo judeu. Mas os princípios ali embutidos, hoje, eles nos incomodam. Lá estava escrito: olha, não ultrapasses o marco do seu vizinho, ou seja, se o seu lote até aqui, não ultrapasse. Isso já era o princípio daquela vez, caducou? Não. Hoje nós temos esses princípios, essas virtudes que devemos seguir. O segundo canal de comunicação, os sábios. No Antigo Testamento era comum ter os sábios. Os sábios eram aquelas pessoas mais velhas, que elas transmitiam conselhos. E um dos maiores sábios da Bíblia, todo mundo conhece, Salomão. Quando ele é escolhido por Davi, seu pai, para reinar aquele grande povo, ele foi fazer um pedido a Deus. Qual foi o pedido que ele fez? Dá-me sabedoria, para que eu possa dirigir esse grande povo. O que Deus fala? Olha, porque não me pediste riqueza, nem morte para os teus inimigos? Te darei não só sabedoria, mas como toda a riqueza. Aleluia. E essa sabedoria que Salomão estava pedindo não era a sabedoria para se lidar com questões naturais, não. Era a sabedoria que vem do alto. Porque se nós não buscarmos essa sabedoria que vem dele, nós nos perdemos, porque a sabedoria do mundo, ela não serve. Verdade. Porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, que disse Jeremias. Quem o entenderá? Essa sabedoria é aquela que vem lá de cima, que Tiago, ele vem e fala: meu Deus, olha, quem não tem sabedoria, peça, porque a todos dará. Então a cada dia nós temos que acordar e dizer: Senhor, dai-nos sabedoria para vencer o dia de hoje. Porque muitas vezes nós fazemos um planejamento, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia. E olha só, Provérbios 2:6. Salomão escreveu 31 capítulos de Provérbios. Para cada dia tem. Se nós lermos todo dia um capítulo, olha o tanto de sabedoria que vem do alto, que nós vamos encher a nossa mente. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento, o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Provérbios 7:6. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã. Diz a prudência e chama ela de tua parenta. Provérbios 8. Não clama porventura a sabedoria, a inteligência não faz ouvir a sua voz? Mas essa sabedoria, mais uma vez eu repito, é aquela que o Espírito Santo de Deus nos guia. Porque quando Jesus vai e conversa com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo meu Espírito.
E essa sabedoria é aquela que nos faz guiar e nos faz prosperar. Porque os nossos olhos, eles não conseguem contemplar o plano de Deus. Nós só conseguimos com os olhos espirituais. E o terceiro canal de revelação divina, humano, que vem do céu, sabe qual que é? Vamos aqui para o terceiro, os profetas. Gente, esse ministério no Antigo Testamento, ele foi muito forte. Olha Eliseu, Elias. Olha aquele movimento todo dos livros proféticos, 17 livros proféticos lá, Amós, Obadias, Ageu, Ezequiel. E esse ministério não se acabou não. O ministério de João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele deu início na nova aliança com esse ministério. E o que Paulo vem e diz? Buscar com zelo os melhores, todos os dons, mas busquem com zelo o melhor dom, que é o de profetizar. Porque sem a profecia a igreja se corrompe. Verdade. E olha só, todo o movimento da sabedoria tem a sua origem nas percepções da busca por Deus. Porque a sabedoria, ela não é nada se não for convergir nele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Antes que nós existíssemos, Ele já tinha fundado a terra, colocado os alicerces da terra, e tinha estendido os céus como um lençol e colocado cada estrela lá. E a estrela, Ele chamava cada uma pelo seu nome. Então, se esse Deus que criou o universo do nada, que com uma palavra fez tudo acontecer, aleluia, é Ele que nos dá sabedoria para nos mover nesse mundo. Aleluia. Quantas vezes, gente, eu pego um processo muito difícil, que eu trabalho assim com processos, e aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fico ansiosa. Aí quando vem a ansiedade, eu começo a louvar e falo, Senhor, é a tua sabedoria. Porque a nossa sabedoria, ela é tão limitada. E quando vem a sabedoria de Deus, todas aquelas barreiras, elas vão caindo. Glória a Deus. E as coisas vão se encaixando. E assim Aleluia. para todas as profissões. Às vezes você tem um projeto para fazer, você tem uma obra para executar, para dirigir, coordenar. E quantas vezes Satanás não coloca ali obstáculos? E quando nós pedimos a sabedoria, esses obstáculos, eles vão caindo. Aleluia. E nós, o nosso dia, ele começa a ficar melhor. E olha só, para qual o papel dos profetas? Transmitir mensagens que expressam os propósitos de Deus para o povo. A lei, os profetas e os escritos formaram basicamente o Antigo Testamento. E quando a gente pega um livro profético, nós vamos ver lá uma profecia que serve para o momento presente e uma profecia que aponta para o futuro. E esse futuro, só quem sabe é Deus. Atos dos Apóstolos estavam lá todos reunidos, e Deus, Ele começou a fazer um mover profético. E o que o livro diz? O livro diz que quando estamos reunidos e os desejos do coração são revelados, ali as pessoas dizem, Deus está neste lugar. E o ministério profético, ele é um ministério de peso espinhoso. Não é profeta de Deus, é verdade. Não é Natália, é um peso muito grande. Por quê? Muitas vezes você tem que entregar, como Jeremias, mensagens de julgamento, mensagens de correção, mensagens de repreensão. Porque entregar uma mensagem de bênção, de esperança é tão fácil, né? E quando Deus quer corrigir, é muito difícil. Mas todo movimento profético, ele aponta para quem? Para Jesus. Jesus foi rei, profeta, sacerdote. Nele converte todas as coisas, tudo por ele, para ele e dele são todas as coisas. Agora vamos ver. Esse grupo de profetas da antiga aliança era aceito como mediadores da vontade de Deus para a comunidade dos crentes. Hebreus diz assim: Deus falou com o seu povo de diversas maneiras, pelos profetas. Hoje ele nos fala por meio de Jesus, o qual mantém o universo com o poder de sua palavra. Deuteronômio 29:29 diz assim, decorem, gente, é um versículo que a gente não pode esquecer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem à humanidade. Então tudo que é revelado nos pertence. Aquilo que é encoberto, para quem é que ele vai
usar para fazer chegar até o nosso conhecimento. O profeta. E é por isso que o profeta, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Para quê? Para transmitir essa vontade de Deus para o seu povo. E essa vontade de Deus é jejum, oração, leitura da palavra direta. Porque a profecia, tem gente que fala assim, a profecia dela é menor do que a profecia da Bíblia. Isso não existe. Todos os recursos espirituais que vêm de Deus, eles têm a mesma hierarquia. Porque quando Deus fala na boca dela, esse Deus que fala na boca dela não pode ser menor nem maior do que o Deus que fala na palavra dele, na Bíblia. Sabe por quê? O Deus que falou aqui é o Deus que fala na boca dela. E o que fala na boca dela tem que ser coerente com o que está aqui. Tem que se conformar com o que está aqui. Porque se não tiver conformidade com o que está aqui, não é Deus. E se não é Deus, nós temos que julgar a profecia e não aceitar. Mas se o que saiu da boca dela é Deus, não pode ter uma hierarquia menor. É uma hierarquia da mesma amplitude. E olha só, manda, Samuel 14, 18. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó e aos seus estatutos, os seus juízos a Israel. Deus é esse que manda até na natureza. Zacarias 7:12 dá uma bronca no seu povo. Ele diz assim: fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos falara por meio de seus profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E a palavra que eu quero dizer para mim, para você é: nós somos hoje sacerdócio real de Deus. Somos a boca do Senhor. Nós somos os profetas dessa geração. Nós temos que abrir a nossa boca todos os dias e proferir palavras de bênção. Nós temos que abrir a nossa boca e repreender as palavras de maldição. Porque Isaías diz assim: toda língua que usar contra ti em juízo tu as condenarás. E toda bênção que chegar, ela tem que ser gerada em oração. Quando Deus usa a boca da profeta, pastora Edna, a boca da dirigente do culto Natália, a minha boca, a sua boca, para dizer alguma coisa, é porque é o desejo do coração de Deus. Esse desejo, ele vai se materializar de que forma? Gerando essa bênção em oração, em jejum. Porque quando Deus fala, promete, ele vai cumprir. Passa céu, passa terra, mas as palavras dele não passam. E outra, ai, se eu for infiel, a Bíblia diz, mesmo que você for infiel, ele é fiel para permanecer na promessa que ele te fez. Se você cometer uma infidelidade, você vai abrir uma brecha para entrar algumas destruições, mas aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que aceite, nem homem para que se arrependa. Mas essa profecia, quando ela é dita, ela é uma palavra profética e ela vai ser cumprida. Para ela ser cumprida, é preciso que ela seja gerada em oração, em jejum e na fé. Porque quando o povo chegou no deserto, glória a Deus, e Deus deu aquela palavra para eles que eles iriam conquistar a terra prometida, quem foi que não levou? De todos os espiões, dos espias, 2 não levaram. 2 apenas levaram, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles creram. Então, a maior arma para se cumprir uma palavra profética na sua vida é a credulidade. É necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é essa palavra que eu trouxe para vocês, os canais humanos de revelação divina, para que nós venhamos conquistar aquele projeto que Deus fez para mim e para você, que é a sabedoria que vem do céu. E essa sabedoria, ela não é obtida por livros físicos. O único livro que traz essa sabedoria é a Bíblia, é a palavra do Senhor. A profecia, que é um canal de revelação, que a profecia, ela vai fazer com que nós venhamos ter uma esperança.
Quando Abraão estava cansado na labuta dele, o anjo do Senhor aparecia e renovava as promessas. Olha para o céu, Abraão, conta as estrelas, se é que pode contar. Olha para as areias do mar, conta, se é que podes contar. Assim será a tua descendência. Mas ele já estava em idade avançada e Sara era estéril. Quando Deus nos dá uma promessa, a nossa vida está em esterilidade. Se nós formos olhar, o que nós vamos dizer? Impossível. Sara, ela até riu quando o anjo falou para ela, que ela falou, é impossível. Mas Abraão creu contra a esperança. Foi o que Deus disse para ele. Abraão creu. E a maior arma para que a promessa venha a ser cumprida logo é a credulidade, é crer, é esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu. Eleva os olhos para o monte, foi o que a Natália abriu o culto hoje. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro, ele vem. E para que nós venhamos estar tranquilos com relação a esse socorro, é necessário conhecermos os 3 canais de revelação divina. Sabedoria, que é buscar na própria palavra de Deus. Está sempre do lado de um profeta de Deus, porque é ele que Deus usa para revelar a vontade dele, os propósitos dele. E a lei. Qual é a lei? A palavra. Gênesis e Apocalipse. Mas quando eu leio lá aquele Levítico que eu não entendo muito, que muitas vezes a gente faz esse comentário, tá lá sacrificando um animal, ali estava o que apontando para Jesus. Se você não entender, vai ler. Pedro fala assim, tem essa palavra lida quantas vezes forem necessárias, ou seja, confirmado, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que é isso? Eu leio a primeira vez, não entendo muita coisa, eu leio a segunda vez, até que a estrela da alva vai dar um chão, vai abrir no seu coração. O meu filho começou a ler, ele falou, mãe, que palavras difíceis. Eu falei, meu filho, eu te ajudo. Eu te ajudo, porque realmente a Bíblia, quando a gente começa a ler, ela é um pouco difícil. Por quê? Porque são 66 livros. E quando nós começamos a ler, a nossa caminhada cristã ainda não está tão madura para que a revelação do Espírito venha e nos conduza a uma leitura mais conexa com todos os outros livros. Mas quando a gente insiste, uma hora a gente vai compreender tudo. Amém? Era essa palavra que eu tenho para hoje. Agradeço a oportunidade.